Boa noite, amigos. É uma satisfação contar com a audiência de todos. O escritório Arquilau de Paula Advogados Associados dá início mais uma vez a um ciclo de debates envolvendo os principais temas do direito tributário na atualidade. Os temas que impactam diretamente no ambiente de negócio, no setor produtivo do Brasil e de Rondônia. E hoje, dando início, a essa sequência de debates, contamos com a sempre gentil presença do nosso amigo Ronaldo Hella, empresário contábil, proprietário da Deduve Contabilidade e conhecido por todos que militam no direito tributário e na contabilidade do estado de Rondônia. Ronaldo, boa noite, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá, Ronaldo? Boa noite, é uma grande satisfação participar desse novo empreendimento aí da Arquilau de Paula e sem dúvida vai ajudar muito os empresários de Rondônia. Maravilha. E entrando logo de sola, Ronaldo, assim no nosso debate, nós estamos acompanhando, está no nosso radar vários temas, a questão do voto de qualidade que está na pauta do Supremo, a questão da tributação dos benefícios fiscais, da subvenção, mas o tema que tem muito incomodado, que está numa preocupação muito grande do setor produtivo e da comunidade jurídica em geral, é uma infeliz tentativa de se criminalizar o direito tributário, de se imputar responsabilidade penal para o empresário, Nós sabemos das dificuldades da administração tributária em cobrar os tributos, nós sabemos das dificuldades do contencioso judicial tributário, mas é muito arriscado e perigoso, na nossa opinião, um retrocesso, utilizar do direito penal, do processo criminal para coagir o empresário a pagar os tributos, Notadamente nesse mundo complexo e burocrático que você muito bem conhece. Enfim, levantando a bola, o que você tem a dizer sobre essa tentativa da administração tributária? É realmente muito preocupante, até porque assim, obviamente não estamos falando aqui do crime de sonegação, a gente não quer falar aqui de sonegação, estamos falando aqui de inadimplência. É claro que a sonegação, um ato de maquiar ou de não declarar devidamente o imposto por opção do empresário, isso deve ser tratado com as leis penais e não é o objeto aqui, eu acredito, da nossa conversa. Agora, o empresário que deixou de pagar o imposto porque não teve condições financeiras por questões muitas vezes de mercado ou porque optou por muitas vezes pagar algo que achou mais importante, como a folha de salários ou os seus fornecedores, porque para continuar recebendo suas mercadorias e continuar no mercado, então esse não deve ser tratado como um criminoso. E isso realmente é muito preocupante. E uma outra coisa que nos preocupa muito também é que nós somos cercados por inúmeras leis e decretos e portarias e informações tributárias, a ponto de uma pessoa só hoje no mundo contábil não conseguir mais interpretar todas as leis. Hoje nós temos especialistas em cada área do direito tributário, da contabilidade, para poder saber de tudo. E às vezes o empresário pode ser
criminalizado, né, considerado um criminoso por conta de um erro de interpretação de uma norma que às vezes nem a Receita Federal se entende, ou as secretarias de Fazenda se entendem, né? Existem normas tributárias aí que uma seção da Receita Federal entende de uma forma e outra de outra, e aí o Ministério Público quer criminalizar alguém porque não pagou um tributo. Então é algo que tem que ser bem discutido mesmo. Essa sua preocupação, esse detalhamento é muito importante, né? A inadimplência tributária, o devedor tributário, ele, obviamente, que ele deve ser perseguido, cobrado pelo devido processo legal, no contraditório, por meio do processo de cobrança, né? O que não se pode admitir, que infelizmente a gente está percebendo, é a transmissão da dívida ativa para o processo criminal, né? E outra questão muito importante, segundo dados da indústria, da Confederação Nacional da Indústria, parece-me que 4% do faturamento global da indústria é destinado exatamente a isso, ao cumprimento das obrigações acessórias, que recai sobre os profissionais da contabilidade. E muitas vezes a gente se depara com diversas interpretações. Eu sempre eu chamo a atenção, existem no Supremo Tribunal Federal, no STJ, mais de 200 temas pendentes de desfecho. Ou seja, ainda o Supremo Tribunal Federal e o STJ, seja na repercussão geral, seja no recurso repetitivo, ainda vai se debruçar sobre a legalidade / constitucionalidade. Os órgãos de cúpula do judiciário ainda não têm um consenso definitivo sobre a matéria. Então, tributo. Como é que você vai transmitir essa pendência de interpretação, de dúvida judicial sobre o caso concreto e, mais grave ainda, transformar aquela dúvida ou divergência de interpretação num processo criminal? O processo criminal é muito cruel. O empresário é convidado existe um fator psicológico né, de reclusão, de detenção, de restrição das liberdades, e isso não pode ser imputado ao contribuinte, ao empresário. O ambiente de negócios, o setor produtivo brasileiro, não era tudo que ele não precisava, era dessa postura, né? Ronaldo, outra coisa que eu gostaria de explorar também você, nós estamos, eu peço aí que curta aí, dê um like, nós estamos no dia inaugurando as declarações de imposto de renda da pessoa física, os empresários contábeis vão passar por longos dias de muito... Começamos a nossa maratona. Isso, e evidentemente até hoje nós temos divergência na interpretação do próprio imposto de renda da pessoa física, o que pode deduzir, o que não pode deduzir, a pensão alimentícia, aquela questão toda, né? Como é que os escritórios de contabilidade estão se debruçando quanto a isso, assim, quanto a esse temor reverencial do direito penal e no cumprimento das obrigações acessórias? Como é que vocês estão trabalhando? Com muita cautela, né? O empresário de contabilidade, o contador é muito conselheiro do empresário, né? Então, o que acontece? Muitas vezes somos procurados pelo empresário para tomar decisões sobre o que pagar, né? Então, nós acabamos de sair de uma pandemia. Muitos empresários passaram por sérias dificuldades para conseguir manter o seu fluxo de caixa. E tiveram que optar. O que eu pago? Pago meus funcionários? Ou pago os meus fornecedores? Ou pago os impostos? Aí, o que eu vou falar para ele? Eu te devolvo a pergunta. É muito difícil, é muito difícil. Então... E nós ficamos numa posição complexa, porque depois o empresário pode ser cobrado também como um criminoso, porque não pagou o tributo. Agora,
que tem acontecido? Existem alguns tributos que o empresário realmente não deve deixar de pagar, como, por exemplo, aqueles tributos retidos, né? Porque o INSS retido na folha de pagamento. Perfeito. Aquilo é um valor que não é dele, foi retido do funcionário, pode ser considerado como uma proporção indébita, é diferente. Né? Agora, o imposto, o ICMS, que ele deixou de recolher porque não teve dinheiro pela venda, porque teve que pagar o fornecedor, infelizmente alguns estão deixando de pagar mesmo. Veja bem, uma das questões que eu vejo como uma das maiores dificuldades do direito tributário atualmente é a concretude do princípio da não cumulatividade, seja para o ICMS, para o IPI, enfim, o que é crédito, né? A questão dos insumos. Então, a maioria dos autos de infração aí nos tribunais administrativos, estaduais e federal e etc e tal, é a suposta ilegalidade na suposta apropriação indevida de crédito. Mas voltamos a falar na interpretação jurídica da legislação tributária, que às vezes nem mesmo a Receita Federal tem ainda uma opinião. Uma coisa que me impressiona também muito, e a questão do direito penal para o direito tributário, são os números do próprio Conselho Nacional de Justiça. O CNJ faz um trabalho muito interessante de avaliar o judiciário contencioso tributário. E parece-me que 78% do judiciário ele é represado com as execuções fiscais. Parece-me que existe aproximadamente 7 trilhões de reais represados na cobrança da dívida ativa. E o índice de recuperação é muito, infelizmente, muito cá pequeno. Entre nós, é irrisório, é de 1% ao ano. Então, o que me parece, né, quer dizer, que toda uma estrutura trabalhando para quase nada. Para não receber nada. Então, o que me parece, né, é que a administração tributária, já sabendo que o processo de cobrança não é eficiente, digamos assim, com todo respeito, mas são números do CNJ, procura apertar por outra via, buscando meios alternativos. Aí veio o Serasa, veio o protesto, que cá entre nós causa mal-estar, mas a utilização do direito penal, das algemas, digamos assim, do processo penal para coagir o empresário, isso é muito grave, né? É muito importante. O Ronaldo ele fez uma colocação muito clara. Ninguém aqui está falando que não se deve perseguir criminalmente o sonegador, ou seja, a pessoa física ou jurídica que age com a intenção dolosa de suprimir o pagamento de tributos. Nós estamos falando aqui de mera inadimplência tributária. Ou aquele empresário, né, doutor Breno, que de forma bem clara, isso a contabilidade aponta de forma clara, deixa de pagar os tributos para um benefício próprio, faz uma distribuição de lucros, desvia o fluxo de caixa para um investimento pessoal, mas não é o que a gente tem visto. Às vezes tem empresas que estão apertadas mesmo no fluxo de caixa, a empresa está com dificuldade financeira, não pagou porque não teve dinheiro mesmo para poder continuar sobrevivendo, optou por aquele que estava ali pela conta de energia. Perfeito. Vou dar um exemplo. Perfeito, né? Perfeito. E aí é criminalizado. Então, a gente tem que separar bem essa circunstância. Eu já enfrentei situações de empresários que declararam o devido imposto, não esconderam, parcelaram o imposto e não conseguiram, quer dizer, a pessoa demonstrou a boa vontade, quer dizer, eu quero pagar. Eu fui lá, parcelei o imposto e não conseguiu honrar com o parcelamento, né? Aí, não conseguindo honrar, depois de um determinado período,
A empresa foi lá e reparcelou os impostos. Foi lá, procurou o Estado. Uma nova confissão. Uma nova confissão, eu quero reparcelar. E ainda assim, num determinado momento, os empresários receberam o chamamento para comparecer a polícia com a ameaça da abertura de um processo criminal por inadimplência tributária. Isso é para quem milita e convive com o setor produtivo, com o empresário, isso é um malefício, é um mal-estar muito triste para o setor produtivo do país. E eu vou aqui apimentar um pouco, Ronaldo, a questão. Então, Ronaldo, essa questão da inadimplência é uma crueldade que se faz, e eu vou mais além. Eu vou dar uma apimentada, assim, para uma realidade de choque, porque às vezes a pessoa tem que enxergar a realidade. Nós temos uma carga tributária insuportável, né? Batendo quase 40% do PIB brasileiro. Uma burocracia tributária insuperável. E os compromissos sociais que a empresa produz na sociedade. De modo que é natural, e isso é uma dica também para os empresários, que se busque uma boa assessoria e opte pelo caminho legal, lícito, mais econômico. Se faça um planejamento tributário. Sim. Ora, se eu tenho uma alternativa mais econômica, por que eu vou pelo caminho mais caro? E eu sempre, tem 10 anos que pagar imposto na classe executiva. Isso, pagar imposto. E eu sempre defendi a tese que auto de infração para desconstituir planejamento tributário não pode ter a multa qualificada. Sim. Porque a multa qualificada, ela é aumentada, ela é aplicável naqueles casos onde exige a intenção dolosa de suprimir. E no planejamento tributário, você não faz isso. Pelo contrário, você publicamente, abertamente, pelos caminhos lícitos, busca o caminho público e legal mais econômico. Então, veja bem, no meio de uma carga tributária absurda, uma burocracia terrível, eu publicamente buscando um planejamento tributário adequado, ainda vou conviver com a questão da criminalização do direito tributário. Qual é a tua opinião sobre isso? Planejamento tributário, inadimplência, economia e o crime, né? A mesma que a sua, Breno, não tenho o que falar. Assim, infelizmente a gente tem que tirar essa peste do empresário ser considerado como um criminoso. Hoje a gente tem assim a impressão, às vezes, de que é proibido a pessoa abrir uma empresa, gerar emprego, ter lucro e ganhar dinheiro. É essa a impressão que às vezes a gente tem. Perfeito. Que tem algo de errado nisso. Perfeito. E assim, muitas vezes, infelizmente, a gente vê algumas pessoas com capital tomando o caminho contrário. Por conta desses riscos, por que eu vou pegar meu dinheiro e vou abrir uma empresa? Perfeito. E isso socialmente é muito ruim. Por que eu vou gerar emprego se eu posso ficar quietinho aqui com meu dinheiro, sendo rentista, tendo que enfrentar um processo criminal? Tá louco? Não, eu não vou para esse caminho, não. Então, eu gostaria de... Vou contratar contador para ficar lendo para mim, interpretando, depois ainda vou ter um problema tributário. Então, tem algo muito errado nesse caminho, né? Então, empresário hoje é quem tem vontade mesmo. Porque se a pessoa tiver um pouquinho de... até a gente brinca com a questão de contabilidade, né? Antigamente, o contador, empresário contábil, era tido como aquela pessoa conservadora,
né, bem conservador. Hoje a gente já está num outro caminho. O jovem hoje está pensando bem antes de ir para a área contábil, porque está considerando uma área de risco. Eu fico por conta eu sou um desse monte de lei aí. Solidários da contabilidade. Eu acho que essa transmissão de responsabilidade que a profissão de vocês hoje suporta é muito forte, exatamente por tentar interpretar o que é impossível de se interpretar, que é o emaranhado. E tem outra aqui, isso que eu vou falar merece um outro programa aí com esse tema, né? Tem contador sendo preso com empresário também. Perfeitamente, isso aí é um tema que em total desvirtuamento do artigo 124 do CTN, que fala que a solidariedade é no interesse comum, não no interesse contratual profissional. Mas eu gostaria, assim, de insistir, né, para os nossos ouvintes, né, e advertir de que esse debate tem que continuar, né? Os próprios atores, né, do processo criminal também não podem ser instrumentos e ferramentas de um processo de cobrança, né? O cidadão que pega um cheque sem fundo, que pega um calote, o que ele tem que fazer? Ele tem que, pelo devido processo legal, contratar um advogado, promover a execução, a cobrança, o juiz vai conduzir todo aquele processo com direito de defesa. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, nem ameaçar. E o fisco, a administração tributária tem que seguir a mesma Constituição Federal para todos, né? A Constituição do Brasil prega que não existe prisão por dívida, nem mesmo a dívida tributária, né? Nós estamos no início do ano, escola, IPTU, IPVA, é natural ter uma inadimplência, né? Então não se pode transportar para o processo criminal essa responsabilidade de sustentação dos cofres públicos, né? Outra coisa que eu gostaria de pontuar, o Ronaldo, no que se refere essa frustração, né? Eu posso falar assim, eu creio que realmente uma recuperação de 1% ao mês é um dado econômico frustrante, né? Mas isso é um dado que deve ser resolvido por política pública, de governança fiscal, de aproximação, programa de pró-conformidade, aproximação entre fisco e contribuinte, mas jamais utilizar o direito penal, né, para assustar, né? E eu queria te explorar mais um pouco, Ronaldo, aí falando desses meios indiretos e coercitivos. O Supremo Tribunal Federal tem súmulas históricas falando que é inconstitucional utilizar de métodos indiretos para cobrança de tributo. Não pode apreender mercadoria, não pode, enfim. Como é que é a vida do empresário assim nesse dia a dia com as certidões, o CADIM? O que você tem a falar quanto a isso? Então, o empresário depende de certidões para trabalhar, para viver, né? Então, principalmente se ele vende para órgãos públicos, se ele participa de licitações, pregões eletrônicos, ele necessita dessas certidões. E aí, quando ele tem uma dificuldade dessa de inadimplemento, ele acaba não conseguindo as certidões. Para ele conseguir, às vezes, essas certidões, ele precisa ter ainda mais um custo, porque muitas vezes, por conta de digamos que ele esteja questionando um tributo que ele não concorde, né? Ele recebeu lá um auto de infração por conta de um crédito que ele achou que era plausível, a Receita Federal considerou que não era, autuou, então foi se defender. Ele não vai conseguir certidão, ou vai conseguir uma certidão positiva, mas dependendo do estágio em que chega essa discussão, ele não consegue naturalmente uma certidão. E aí ele precisa contratar uma banca de advogados para poder
acionar o judiciário para muitas seja, vezes liminarmente conseguiram uma certidão, quer dizer, é mais um custo que ele tem para poder. Ou seja, e tudo isso encarece o produto que ele vende, né? Às vezes até para o Estado. Ou seja, o Estado trabalhando contra ele mesmo. A administração tributária, ela já tem um aparato legislativo de glosar a regularidade fiscal do contribuinte, né? O contribuinte já tem a sua liberdade econômica, empresarial, já um pouco restrita pela dívida, né? Até aí é difícil, né? Impacta nos negócios, mas jamais pode ser confundido com uma perseguição criminal, né? O direito penal, ele tutela bens jurídicos relevantes, como a proteção à vida, o patrimônio, a honra, né? Mas utilizar o direito penal, convocar o empresário para a polícia, para saber por que ele está inadimplente. Olha, eu estou inadimplente porque eu estou lutando, estou vivendo, né? E isso é muito preocupante. Amigos, muito obrigado, né, pela participação de todos. Esse é mais um canal de comunicação do Arquilau de Paula Advogados Associados, que vai, a partir de agora, continuar, digamos assim, conduzindo e debatendo os principais temas de direito tributário que estão na pauta, né, do país. Hoje nós tivemos a ilustre presença do nosso amigo Ronaldo Hellen, prestigiado empresário contábil aqui no estado de Rondônia, proprietário da Deduve Contabilidade e com uma larga experiência. Eu e você, a gente não consegue divergir, mas mais uma vez estamos convergindo no sentido de que o direito penal não se presta, não é adequado para intimidar empresário a pagar os seus tributos. Ronaldo, por favor. Isso mesmo. Agradecemos também. Agradeço, Breno, pelo especial convite e imagino que esse tema é de fato muito relevante para que os empresários possam estar atentos a essa questão. E esperamos, né, que haja sensibilidade dos órgãos competentes para que a gente possa então mudar essa postura a fim de que o empresário possa continuar criando empregos de forma mais aliviada e continuar conduzindo seus negócios de forma mais tranquila, sem essa dificuldade. Imagino que agora, depois dessa pandemia, a gente consiga ver um crescimento. Esperamos que notícias como essas estejam cada vez menos presentes na nossa realidade. Maravilha. Muito obrigado. Dê um like aí no nosso canal e curtem e até a próxima.